Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos o quê? Fortalecimento para a nossa fé. É isso mesmo. Nessa semana estamos tratando desse tema tão importante que atrapalha muito a nossa fé. Sim, é a idolatria. E muitas vezes as pessoas podem até pensar, puxa, mas eu não sou idólatra, como sendo alguma coisa assim de adoração ao diabo. Mas existem várias formas de idolatria que compartilham com as nossas vidas. Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E também disse que o homem, não é? Desde o ventre materno é um expert em inventar ídolos. Então é impressionante como as nossas afeições, os nossos sentimentos, a nossa vida vai se desenrolando e nós vamos cada vez mais criando coisas que nós desejamos. Sim, porque o idólatra é essencialmente uma pessoa muito egoísta. Ela busca satisfazer os desejos do seu coração. E por conta disso, ela passa por cima de valores morais, muitas vezes, de valores, obviamente, espirituais, como a própria palavra de Deus. É evidente que nós estamos falando aqui com cristãos que são orientados pela palavra do Senhor. A sua vida tem sido orientada pela palavra de Deus? Então, dentro dessa condição, você pode perceber que, quem sabe, as suas atitudes, atos, objetivos, prioridades, valores têm sido orientadas e dirigidas para o foco da idolatria. Talvez a carreira, talvez o dinheiro, talvez uma pessoa, talvez condições, enfim, são tantas formas de idolatria que não precisa ser exatamente de uma forma perversa, mas você adora o trabalho, você adora e muitas vezes em sacrifício desse trabalho, você passa por cima dos valores de Deus, como por exemplo, a família, não é? Como por exemplo, a sua vida espiritual, e por conta disso você se esforça por muitas outras coisas, mas não consegue se colocar e se posicionar em Cristo. Já prestou atenção nisso? Quem sabe você tem sempre tempo para a diversão, mas nunca tem tempo para o Senhor. Então, quem sabe a diversão não é uma idolatria na sua vida, de forma que você não abre mão dessa coisa, mas você abre mão do Senhor. Você abre mão de cultuar, você abre mão de louvar, você abre mão de orar, você abre mão de refletir em Cristo, você abre mão de estar com o Senhor, mas não abre mão, não é, de coisas para si mesmo. Então, quem sabe o seu maior ídolo é você. O seu maior ídolo é fazer a sua vontade, de forma que você se relaciona com as pessoas, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos e revela, olha, vocês têm que fazer o que eu quero, vocês têm que ser do jeito que eu quero, vocês têm que viver da minha maneira, essa casa tem que ser desse jeito. E quem sabe você não está aí expressando mais a si mesmo do jeito que você quer, para se sentir agradável, para ter o seu testemunho, do que exatamente viver de forma sincera, honesta, com o Senhor, com misericórdia, compaixão, bondade, benignidade, não é? Que são o fruto do Espírito Santo. Olha, preste atenção sobre isso. A nossa reflexão nessa manhã, nesse tema desta semana, é para nosso desenvolvimento e crescimento da fé. Não é para as pessoas, não é para aparecer, não é para likes, não é para o mundo digital. É exatamente para que nós possamos ter uma vida com Deus. Ora, o propósito do cristão não é viver com o Senhor. Portanto, do que nós estamos falando aqui? Estamos falando de uma condição humana? Estamos falando de alguma coisa que é filosofia? Não. Então vamos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, verso 19 e 20. Acompanhe comigo. Está escrito assim: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das coisas contaminadas, das contaminações dos ídolos. Então, aqui os apóstolos estavam reunidos para estarem fortalecendo os cristãos naquele momento e decidiram escrever, que são as cartas, não é? Para que aqueles cristãos estivessem não se contaminando com a idolatria, com ídolos. Então, veja a importância, e desde o princípio da igreja, eles já se posicionavam com essa preocupação. Não devemos perturbar aqueles que estão se convertendo. Sim, eles precisam viver, trabalhar, criar filhos, casamentos, enfim, há muitas responsabilidades e compromissos, mas precisam prestar atenção e não se deixar contaminar
pelos ídolos, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, que se abstenham, que fiquem longe, que não se permitam contaminar. Veja, a idolatria contamina a fé. E ela começa de uma forma a cativar a sua atenção, chamando a sua atenção, talvez, quem sabe, para uma viagem, para um descanso, para um momento, para alguma coisa que depois você se torna obstinado, como foi o rei Saul, e então decide por si mesmo que a sua vida tem que ser dessa maneira, e não se abre mais, e não entende mais a necessidade de se orientar através da palavra de Deus, através da orientação bíblica, para uma fé bíblica, para uma vida bíblica, uma família bíblica, um casamento bíblico. Veja, queridos irmãos, nós estamos tratando da fé, estamos tratando da vida cristã. Nós não estamos falando de pessoas, não estamos falando de agradar ninguém. Nós estamos falando de glorificar o nome de Deus. Para quem vive o cristão? Para quem vive aquele que se converteu a Jesus Cristo? Para quem vive aquele que chama Jesus de Senhor? Obviamente, as nossas vidas agora não estão mais como os gentios, como aqueles que estão no mundo vivem. As regras da nossa vida agora são orientadas segundo o texto bíblico. Pense nisso, para que a sua fé cresça. Você está envolvido e você entregou a sua vida a Jesus e Jesus Cristo é o teu Senhor? Portanto, é necessário que você entenda essa palavra, receba essa palavra como verdade na sua vida e deixe que o Espírito Santo traga luz no seu interior, para quem sabe você perceba que tipo talvez de idolatria tem escravizado a sua vida e feito com que você vive em função, obstinado, sendo teimoso, não abrindo mão e sofrendo até por conta de tudo isso. Preste atenção sobre isso, coloque-se diante do Senhor hoje com humildade e desejando e orando, suplicando ao Senhor, Deus, eu não quero que nenhum tipo de idolatria domine a minha vida. Que o Senhor te abençoe e que você nunca se esqueça, Jesus está sempre disposto. E você?